igreja, continue falando comigo, conosco, meu Pai, nos alertando, nos consolando, edificando, exortando. Pai, fale conosco ainda mais, é o que lhe pedimos sobre a vida do teu servo, poder, graça. Cuida dos seus, meu Pai, cuida da sua família, enquanto ele está aqui ministrando a tua palavra, que o Senhor opere salvação na sua família, que o Senhor opere libertação na sua família, no nome de Jesus clamamos pela vida do teu servo. Amém. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. O livro de Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 1 até o versículo de número 4, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Amém? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Meus irmãos, nós temos um relato maravilhoso da palavra do Senhor nesse capítulo. Na verdade, todo o capítulo é importante, mas nós não dispomos de todo o tempo para falar de tantas coisas. É um livro bastante especial, que os livros da Bíblia, eu posso dizer para os irmãos que é um dos meus preferidos. Eu gosto muito do livro de Deuteronômio, daquilo que está registrado aqui, porque ele é um livro de lembranças, de memórias. E como eu costumo sempre dizer aos irmãos, Deus, Ele é um Deus de repetições. E é por isso que eu gosto desse livro, porque esse livro, ele traz coisas que Deus já falou, mas que Deus torna a repetir. E eu gosto disso, porque quanto mais nós ouvimos, mais nós aprendemos. Quanto mais nós ouvimos algo, mais nós teremos a capacidade de guardar aquilo. E esse texto, meus irmãos, ele nos mostra a importância de nós nos lembrarmos que nós somos o povo da aliança, o povo do concerto. Deus, Ele nos chamou para vivermos uma salvação tanto presente quanto futura. Nós não estamos aqui simplesmente achando que nós seremos salvos. Nós somos salvos.
Deus, quando estabeleceu a sua lei para o seu povo, Deus não estabeleceu que se o seu povo obedecesse a sua lei, o seu povo seria salvo. Paulo nos ensina que a lei nunca serviu e nunca vai servir como meio de salvação. A guarda, a obediência da lei, ela não era tida como salvação para os antigos judeus. Deus, ao estabelecer a lei, Deus já havia salvo o seu povo, e a lei ela foi dada para guiar e conduzir o povo diante daquilo que Deus estabeleceu. Mas antes da lei, Deus já tinha dado a salvação. A escolha, ela já havia sido dada por Deus. Deus já havia escolhido o seu povo. A lei, ela veio depois, muito depois do povo sair do Egito, quando lá no deserto o povo estava, e quando Moisés, então, ele sobe ao monte, 40 dias, 40 noites, ele volta daqueles dias, porque o Senhor assim determina que ele volte, porque o povo havia se corrompido, abandonado os seus estatutos, e ele desce com as tábuas em suas mãos. Mas a ira de Moisés é tão grande naquele dia, por causa da idolatria do povo de Deus, que Moisés, tomado de ira, ele quebra aquelas tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus. E isso, meus irmãos, vem para nos mostrar que nós precisamos sempre trazer à nossa memória aquilo que Deus fala aos nossos corações. Nós não podemos nos esquecer, nós não somos um povo qualquer. Nós não somos um povo que estabeleceu essa terra como sua morada. A Bíblia nos diz, nós somos peregrinos e nós somos forasteiros nessa terra. A carta aos Hebreus, ela nos diz que os heróis da fé, eles caminharam, mas eles tinham em vista uma pátria, e se eles tivessem oportunidade de voltar para a sua pátria de origem, eles não teriam vontade. Assim, meus irmãos, quando nós fomos resgatados pelo Senhor, com mão forte, com seu braço estendido, porque não foi fácil nos tirar do mundo, não foi fácil, pelo menos para mim, eu posso dizer, não foi fácil sair do mundão, não foi fácil, e mesmo depois, estando na igreja, não foi fácil tirar o mundo, e ainda não é. Ainda eu tenho que tirar todos os dias, porque o velho homem ainda luta. O velho homem ainda tenta se manifestar. E eu tenho que tirar o mundo de dentro de mim todos os dias. Em todo momento. Mas Deus nos tirou de lá. Deus nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não pense que isso foi fácil. Quebrar as cadeias, as correntes que nos prendiam, não foi fácil, meus irmãos. As coisas que nos prendiam lá fora eram muito fortes. Por isso a Bíblia diz que somente o Filho de Deus pode nos libertar. Somente o Filho de Deus, porque Ele é o único que se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Nos tirar de lá não foi fácil. Nos arrancar dos nossos pecados não foi fácil. Mas, meus irmãos, de lá o Senhor Jesus nos arrancou. Nos arrancou. Nos limpando, tirando de nós todos os nossos pecados, riscando toda a cédula de acusação que havia contra a nossa vida, tirando toda a condenação. Meus irmãos, para que hoje nós possamos abrir a nossa boca e dizer: hoje não tem mais condenação contra a minha vida. Hoje dizer isso é fácil, meus irmãos, mas
Nós temos que entender que a salvação é de graça, mas Jesus pagou um preço alto para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Não é brincadeira não, meus irmãos. E eu digo isso, meus irmãos, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Jesus me tirou. De um charco de lodo, de um lugar escorregadio. Mas hoje eu posso dizer, meus irmãos, o Senhor Jesus firmou os meus pés sobre a rocha. Hoje eu posso olhar para as coisas que me atraíam e dizer: Jesus, obrigado de onde o Senhor me tirou. Obrigado de onde eu vim, Jesus. Obrigado. Porque hoje, meus irmãos, a partir do momento que as escamas caem dos nossos olhos, nós entendemos o quão grande é a obra de Deus na nossa vida. O quão grande é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós olhamos esta palavra, meus irmãos, nós vemos que Deus tira um povo da escravidão. Deus coloca um povo para caminhar durante 40 anos sobre o deserto. E aqui está um detalhe que muita gente não conta quando prega Jesus para nós, meus irmãos. Porque muitas pessoas apresentam um evangelho, um Jesus que muitas vezes as pessoas dizem: vem para Jesus e você nunca mais vai ser derrotado. Venha para Jesus que a partir de agora a sua vida será só vitória. Irmãos, eu não me canso de dizer para a igreja: eu nunca vou pregar isso, meus irmãos. Eu nunca vou pregar um evangelho que se alguém se converter, os seus problemas se acabaram. Muitas das vezes seus problemas vão piorar. Seus problemas vão aumentar. Porque Deus, quando tira um povo da escravidão, Deus manda o povo para o deserto. Jesus Cristo, quando é batizado com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo reveste Jesus de poder, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, para ser tentado 40 dias pelo diabo. O evangelho que eu creio é esse, meus irmãos. Deus nos prepara. O evangelho que eu conheço é um Deus que molda o nosso caráter. É um Deus que nos põe à prova, mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo. E às vezes, quantas vezes eu perguntei para Deus: mas Deus, o Senhor me conhece, para que me fazer passar por isso? O Senhor sabe, conhece tudo. É o mesmo quando ele chega para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Senhor, eu estou cansado. O Senhor me conhece, o Senhor sabe de tudo, e o Senhor sabe que eu te amo. É a mesma coisa de dizer: Jesus, estou cansado desse negócio. O Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo, está me perguntando por quê? Mas Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim. Porque Deus experimenta o seu povo. Meus irmãos, o crente tem que ser experimentado. Por isso, irmãos, que nós não pregamos esse evangelho que engana as pessoas, não. O evangelho tem que ser claro. O evangelho que nós entendemos, meus irmãos, é de um Deus que nos pega e quer nos colocar nos trilhos. Deus nos quer parecido com Ele, meus irmãos. E sabe o que Deus faz? Deus pega o seu povo e diz: vocês vão para a terra. Eu tenho uma promessa com vocês. Vocês são o meu povo. Mas tem uma coisa. Durante esta caminhada, eu vou colocar vocês à prova para vocês se lembram verdadeiramente de mim. Sabe o que eu vou fazer? Durante esses 40 anos, eu vou humilhar vocês. Eu vou colocar vocês sob humilhação.
Eu vou tentar vocês. Não, mas espera aí, Deus ninguém tenta. Não, meus irmãos, aqui é provação. Deus prova. Deus prova. Sabe por quê, irmãos? Não é para Deus ver o que está no nosso coração, não. É para nós ver o que ainda está no nosso coração e precisa ser tirado. Deus não precisa ver mais nada em nós, não, meus irmãos. Mas nós precisamos ver o que ainda está em nós e precisa ser tirado, limpo, purificado, arrancado pela graça de Cristo. E sabe o que Deus fez aqui? Vocês comiam no Egito, mas aqui eu vou humilhar vocês. Eu vou deixar vocês ter fome. Eu vou ensinar vocês a dependerem de mim. Eu vou fazer o maná cair do céu. Mas tem uma coisa. Vocês só vão colher durante a manhã e vão colher o suficiente. Não guarda para o outro dia. Eu quero ver se vocês confiam em mim. E quem ousou guardar para o outro dia, meu irmão, estava tudo mofado, cheio de bicho. Deus queria ensinar o seu povo a depender dele. Sabe uma das primeiras coisas que Deus nos ensina, meus irmãos? É que nós dependemos dele. Sabe o que Davi disse, meus irmãos? Um dos homens mais ricos que já pisaram sobre a face da terra, depois de rei de Israel. Davi disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E vai avaliar o tesouro de Davi. Vai avaliar na época que ele falou essas palavras, o quanto Davi tinha, o quanto ele doou para a construção do templo, para que um homem chegue e diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não importa, meus irmãos, o que nós temos nas nossas mãos. Nós precisamos do cuidado de Deus. Não importa o que você tenha. Não importa o que você tenha conquistado. Continue colocando a sua confiança no Senhor. Porque dinheiro acaba, saúde acaba, bens acabam. Mas a graça de Deus não, meus irmãos. A graça de Deus não. Não se apoie em nada que não seja o Senhor teu Deus. Não confie em nada que não seja o Senhor teu Deus. Porque é Ele quem nos sustenta e nos mantém de pé. Deus coloca o seu povo ali. Deus sustenta o maná que eles nunca conheceram. Aqui vocês não vão trabalhar. Nesses 40 anos não, eu vou cuidar de vocês. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês foram escravos durante 40 anos lá. Durante 400 anos no Egito. Vocês vão possuir uma terra. Mas aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu vou sustentar vocês durante esses 40 anos. Para vocês entenderem que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da minha boca. Eu quero que vocês entendam isso. Porque vocês vão para uma terra que produz. Uma terra produtiva. Mas eu não quero que vocês se empolguem tanto com a terra e se esqueçam de mim. Por isso eu disse, meus irmãos, este livro é um livro de lembranças. Deus fez com que o seu povo caminhasse 40 anos. E o sapato não se envelhecia, as vestes não se envelheciam. Se o pé crescesse, o sapato crescia junto. Se a roupa, se o corpo crescesse,
a roupa crescia junto. Sapato, vestes, nunca se envelheceram durante aqueles 40 anos. Nunca. Deus esteve cuidando do seu povo. 40 anos naquele deserto. Mas para o povo parece que foi muito. Para o povo não entender o propósito de Deus, que é o propósito da preparação. Deus, meus irmãos, para nos dar qualquer coisa, Ele vai nos preparar primeiro. 40 anos foram necessários para que aquele povo fosse preparado, mas muitos não entenderam. Muitos murmuraram, reclamaram. Muitos olharam para a sua vida e dizer: não aguento mais isso, melhor que nós estivéssemos no Egito. Lá nós tínhamos isso. Não tinha não, meus irmãos, não tinha nada. Não tinha liberdade, não tinha nada, era escravo. Não tinham nada. Aquele povo, ao invés de olhar para Deus e glorificar a Deus por aquilo que Deus havia feito e concedido na vida deles, era um povo que chegava e dizia: não, nós não suportamos mais esse maná, nós queremos carne. E então Deus diz: vocês vão ter carne, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Deus mandou, irmão, 1 metro de codorna, 1 metro de carne. Imagina a carniça que não virou aquilo. Carne até sair pelo nariz. Murmura não, meu irmão. Reclama não. O que Deus tem te dado é o suficiente. O que Deus tem te concedido é o suficiente. Cristo, meus irmãos, é a nossa suficiência. Se faltar alguma coisa, o Senhor Jesus, Ele supre todas as suas necessidades em glória, mas não reclama não. Você vai querer que carne saia do seu nariz, irmão? Deus manda. Deus manda. Mas não reclama não. Agradeça, glorifique a Deus. Era um povo que reclamava: vocês estão reclamando, eu vou colocar serpentes ardentes aqui. Imagina quantas pessoas pereceram por causa daquelas serpentes. E o povo clamando: Moisés, tem misericórdia. Então Moisés, ele levanta uma serpente ardente no deserto, e Deus diz: olha, Moisés, quem olhar para essa serpente aí vai ser curado. E aquela serpente, meus irmãos, representando Cristo. Porque Jesus Cristo disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas era assim o povo. E Deus, meus irmãos, só queria compromisso daquele povo, porque da parte de Deus, irmãos, como os nossos jovens cantavam aqui, Deus é fiel, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, não é corrigindo o hino, não, mas o hino está errado, irmão. Deus é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, não. Porque as promessas de Deus são tanto de bênçãos, mas também Deus tem promessa de juízo. Mas Ele é fiel à sua palavra. Ele jura pela sua palavra. Não é por mim, não. Mas era isso que Deus queria que o seu povo entendesse. Porque da parte dele, Ele sempre é fiel. O que Deus mostrou para o seu povo é o que Deus mostra para a sua igreja hoje, irmãos. É que o povo seria conduzido pelas mãos dele. É Deus que conduz a nossa caminhada, meus irmãos.
Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E esse é um trabalho progressivo de Deus na nossa vida, meus irmãos. É dia após dia o Senhor trabalhando, é dia após dia o Senhor nos santificando, é dia após dia o Senhor nos preparando. E isso é constante na nossa vida. Mas nós somos alertados por Deus, porque da mesma forma que Deus falou, olha, eu quero provar vocês, eu vou experimentar vocês, eu vou permitir que falsos profetas entrem no meio de vocês, façam milagres no meio de vocês, para provar vocês. E na igreja não é diferente, irmãos. No nosso tempo não é diferente, Deus tem até permitido. Mas o Senhor Jesus nos ensina a ter compromisso com a sua palavra, meus irmãos. Não são milagres que nos atraem, é o compromisso com a palavra que nos atrai. Porque mesmo que chova milagres, meus irmãos, se não tiver compromisso com a palavra, nós não vamos aceitar como sendo de Deus. Deus está nos conduzindo para uma boa terra. Deus está nos conduzindo para o céu. Deus está nos conduzindo para a vida eterna. Não é para uma Canaã terrestre, mas uma Canaã celestial. Mas durante essa caminhada, meus irmãos, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça. Lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor, como aqui está escrito. Lembra da palavra do Senhor. Vamos colocar Deus à frente de tudo, acima de tudo. Vamos colocar Deus acima de qualquer coisa. Priorizá-lo, como Ele é digno disso. Pois nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Mas Deus, nesse percurso, Ele nos prepara, meus irmãos. Mas não despreze. Às vezes vamos até questionar Deus, mas é Deus nos preparando para isso. É Deus nos conduzindo, mas é assim que Deus faz, irmãos. O Evangelho, às vezes, pode até achar que as coisas, depois que nós nos convertemos, ficou mais difícil. Não é que ficou mais difícil não, meus irmãos. É porque agora nós estamos lutando contra o inimigo das nossas almas. Antes nós fazíamos a vontade dele, hoje nós lutamos contra ele. E a fúria do inimigo contra a nossa vida é grande, mas não se assuste, irmãos. Não se assuste. Conosco está o Senhor. E assim como os montes estão em roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. O inimigo não vai tocar em você, irmão. O inimigo não vai tocar na sua vida. Pode até tocar, segundo a permissão de Deus, naquilo que você tem, mas na sua vida não. Você está protegido, irmãos. A Bíblia diz, sua vida está escondida em Cristo, e Cristo em Deus. Não tem perigo, irmão. Nós vamos vencer, mas que nós possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Possamos deixar o Espírito Santo nos conduzir nessa caminhada, irmãos, porque eu posso declarar para a igreja, irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena, meus irmãos. É por isso que até hoje eu não recuei
e eu não vou recuar, meus irmãos. E não sei se as coisas vão melhorar ou piorar, não tem problema. Com Jesus nós vamos continuar, meus irmãos. Com Jesus nós vamos continuar. Deus está no comando da nossa vida. Deus vai nos conduzir e nós vamos chegar na terra que mana leite e mel, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, mas não vamos desanimar não, meus irmãos. Vamos seguir firmes, porque Deus está conosco para nos dar vitória. Assim, meus irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.